Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossas aulas de equilíbrio químico. Retomando o conteúdo que a gente deu na última aula, né? Nós aprendemos a calcular as constantes de equilíbrio, colocando a expressão da constante, escrevendo produtos sobre reagentes e calculando os valores das concentrações e resultando no cálculo da constante. Nessas questões, nós tínhamos enunciados que falavam já que estava estabelecido o equilíbrio químico. Isso é uma importante nota aqui. O texto, como ele vai ser descrito, vai direcionar você entre qual assunto está sendo falado. Se é um cálculo simples de constante de equilíbrio ou se é alguma coisa prévia. Se é algum cálculo antes que ele está fazendo. Porque nas questões da aula passada, vocês apenas calculavam as constantes. Já estava estabelecido o equilíbrio. Agora não, agora a gente vai fazer um cálculo prévio, como se eu tivesse anteriormente ao equilíbrio químico. Na aula de hoje, eu vou mostrar três formas de calcular essa quantidades de coisas, né, das partes no equilíbrio. Vamos supor, primeiramente, que você tem uma reação de A com B, formando AB. Como foi no exemplo de ácido de H2 com Cl2, formando 2 HCls. No enunciado, ou na forma como a gente descreve esses estudos, sempre se coloca no texto quando é adicionado ou inicia-se. Toda vez que você vê essa palavra, inicia-se com um mol de um reagente, com um mol do outro reagente, ou quando adicionado um mol de um reagente, ele está indicando para você o início dessa história, que é importante você anotar. Conforme vocês estão vendo nessa tabela que eu confeccionei, início, reage, equilíbrio. Como se fosse a entrada, o que vai reagir, e uma saída. Cuidado para não se assustar, porque isso aqui não é operações unitárias. Mas no início, você tem sempre como colocar a quantidade de reagentes que foi informada, quando o texto fala de adiciona-se ou inicia-se. Depois, no segundo momento, a gente vai executar alguns exercícios mais para frente, onde vai ser mencionada essa palavra, grau de dissociação, onde vai ser informada uma porcentagem. Esse grau de dissociação seria, entre aspas, um rendimento, porque nossa equação está no equilíbrio, ela não vai ser totalmente feita, né? Não vai ser totalmente produzida alguma coisa. Esse grau de dissociação normalmente é retratado como uma porcentagem. Nesse exemplo aqui, eu estou colocando, supondo na minha cabeça, 10% de dissociação. Ou seja, 10% do que tem no início vai reagir, tanto de A quanto de B. Percebam que eu coloquei aqui na parte que reage menos 0,1 mol, que é exatamente 10% de 1 mol. Ou seja, menos porque vai consumir, e 0,1 porque supus 10% aqui na minha cabeça, nesse exemplo. E aí, feito essa análise, esse cálculo prévio de quanto que vai reagir, você consegue colocar esses dados na tabela, preenchendo menos 0,1 mol, e também 0,1 mol negativo para o B. Aí vem a parte um pouco mais difícil. Uma vez que você sabe que a reação química é de 1 para 1 em A e B, e de 1 para 2, né, para o AB, percebam, né, que é 1 mol de A para 2 de AB, ou 1 mol de B para 2 mols de AB. Então, tudo que foi consumido em reagentes tem que ser produzido vezes 2, o dobro. Então, se 1 mol de A reage com 1 mol de B, tem que produzir 2 mols de AB, que é o que está retratado aqui, mais 0,2 mol. Porque como reagiu 0,1 de A e 0,1 de B, tem que produzir 2, 0,2 de B, de AB, que é essa proporção estequiométrica idêntica à equação química em cima. Percebam que é 1 para 1 para 2, 0,1, 0,1, 0,2. Colocando o sinal de menos onde reage e o sinal de mais onde produz. Isso é muito importante. Na sequência, vocês vão conseguir estabelecer o saldo final, que é o que se chama-se equilíbrio. Uma vez estabelecido o equilíbrio, quando se chega ao equilíbrio, é a frase bem comum que eles retratam nessa hora. Então aqui você pode colocar estabelecido o equilíbrio. Estabelecido o equilíbrio. Que são frases normais nessa matéria. Quando você vê algum exercício, ele vai falar estabelecido o equilíbrio.
Bom, feito tudo isso, gente, você já consegue os dados da quantidade em mols dos reagentes dos produtos. 1 menos 0,109, 1 menos 0,1, 0,9 e 0 mais 0,2 vai dar 0,2. Aqui basta você dividir esses valores pelo volume, que vai ser dado na questão, quase sempre 1 litro, e aí você consegue escrever a expressão da constante e calcular finalmente a constante de equilíbrio. Essa seria a história do início, pegando toda a equação, analisando o início, reage e equilíbrio. Agora existem formas de apresentar e de resolver questões de diferentes maneiras. A primeira delas eu vou colocar aqui agora. Observação número 1. Quando se pergunta o valor da constante de equilíbrio. Então vamos supor que o enunciado foi fornecido para você dessa forma como está aqui o quadro. Olha para a tabela, você tem uma reação química, o texto vai falar para você que foi adicionado 1 mol de A e 1 mol de B, por isso que eu já anotei aqui, e também ele vai falar que foi formado meio mol do produto, e vai perguntar o valor da constante. Percebe? É importante você mentalizar essa construção do enunciado. Ele vai te informar a quantidade de reagentes, ele vai te informar a quantidade de produto lá no equilíbrio e vai perguntar a constante. 3 frases. Informação dos reagentes, informação de um produto no equilíbrio e a pergunta da constante. Como é que resolve isso? Olhando para a tabela, você vai ter que tentar descobrir essas interrogações, porque dá para preencher. Um dos grandes problemas dessa matéria é você entender como preencher isso aqui. E tudo isso está baseado no que a gente fez ali em cima. Então, vamos lá. Pensa comigo. Se existe meio mol de AB no final dessa história, quanto que você acha que tinha lá na parte do AB quando reage? Veja ali na exposição que eu estou colocando, que essa parte aqui onde eu estou passando o mouse, dá para você imaginar quanto que vale. Compara com a tabela de cima. Perceba que quando você tem um produto de 0,2, é porque na parte que reage vem exatamente a mesma quantidade, 0,2. Portanto, se tem 0,5 mols de AB no equilíbrio, é porque na hora que reagiu, foi produzido 0,5 mols também no equilíbrio. Na hora que reage, perdão, para chegar no equilíbrio. Então, esse gancho de que o que está no equilíbrio é igual ao que reage é importantíssimo. É a primeira etapa. Você faz a comparação com o que foi feito em cima e faz embaixo igual. Bom, agora na parte que reage. Se existe uma proporção estequiométrica para respeitar, a cada 2 mols de AB que é produzido, eu tenho que reagir quanto? A metade. 1 mol é 1 para 2. Então, 1 mol de B reage para 2. 0,5 mols de AB produzido, 0,25 mols de B foi consumido. Percebam que é 0,25 para 0,5, que é o dobro, né? 1 para 2. Vou até colocar aqui 0,50 para ficar bem claro, que é 1 para 2. E cuidado com o sinal, tem que ser negativo. E o mesmo raciocínio é feito com o A. Como é 1 para 2, você tem 1A2 para 2AB. Então, 0,5 de AB para 0,25 de A. Percebeu como foi fácil preencher? É só você seguir a regra de proporção da equação, tomando como princípio aquele ponto lá de equilíbrio no final, o produto AB com 0,5. Você consegue preencher toda a linha do que reage. Agora, a gente pode fazer a conta e resolver o problema. 1 menos 0,25, 0,75. 1 menos 0,25, 0,75. E o próprio produto final que já foi dado no texto, 0,50. Todos esses dados agora podem ser colocados para calcular a constante de equilíbrio. Perceba que os dados funcionam como um jogo de quebra-cabeça, onde você vai preenchendo e depois coloca o que está faltando. Não é difícil, basta tomar cuidado e atenção. Mas essa é uma forma de resolver questões onde se inicia com os reagentes, fala-se do produto final e pergunta-se a constante. Vou colocar aqui em negrito todos os dados que foram fornecidos para nós, no caso do enunciado. E a última parte seria
um enunciado construído a partir da seguinte pergunta. Olha, quando se pergunta o valor das concentrações no equilíbrio. Agora o cara quer saber o que aconteceu no final e ele te dá a constante. É fornecida a constante de equilíbrio. É fornecido a constante de equilíbrio. Coisa que não era fornecida nas questões anteriores. Você tinha que calcular. Em todas as questões você era obrigado a calcular a constante de equilíbrio. Nesse exemplo, você vai perceber que ele vai fornecer a constante de equilíbrio e você tem que calcular as concentrações no final. É a resolução mais difícil da matéria. Você tem que tomar como base um x e colocar uma incógnita, que é o mais difícil para todo mundo. Mas não fica nervoso. O importante é você entender com calma, primeiro, que ele vai te fornecer a quantidade de início de novo e vai fornecer a constante de equilíbrio. Como a gente não sabe o produto final e a pergunta, é interessante você colocar um valor de x que reage. Começando por aqui a sua análise. Coloque que um valor de x vai ser consumido e que esse mesmo x vai consumir também o b e pelas proporções da equação vai produzir 2x do AB. Com isso você continua o raciocínio e escreve que no equilíbrio de A vai sobrar 1 menos x. Perceba que é semelhante ao que a gente fez lá em cima, né? No B também, 1 menos x, fazendo a subtração e dando informação do que sobrou. E no AB, produto final, vai sobrar 2x, que é o que reagiu. Respeitando as condições estequiométricas, você tem essas informações. Feito isso, basta você jogar esses dados na constante, na expressão da constante do equilíbrio. A constante o texto te deu, o valor de AB é 2x, o valor de A e de B é 1 menos x e 1 menos x. Essa seria a cara, né, o aspecto da equação. E isso daqui, gente, não é para se assustar, hein? Por mais que você ache que isso aqui vai ficar feio e que vai dar uma coisa horrível, vou resolver essa resolução, supondo esse exemplo aqui, para vocês perceberem como ela é simples. Existem alguns exercícios na minha lista que vão trabalhar dessa forma. Então, ó, olha só. Vamos supor que você tem lá aquela expressão 100 é igual, primeiramente, a 2x elevado ao quadrado dividido por 1 menos x. E embaixo também vai estar multiplicado por 1 menos x, ou seja, eu posso escrever essa expressão como 1 menos x ao quadrado. Tudo bem? Eu vou até lembrá-los aqui, olha só, percebeu? Ó? 2x ao quadrado, 1 menos x vezes 1 menos x dá 1 menos x ao quadrado e 100. Bom, uma vez que eu tenho essa expressão, como é que eu concluo? Basta você tirar a raiz quadrada de todos os lados, membro a membro. Então você tem raiz quadrada de 100 dá 10, a raiz quadrada de 2x ao quadrado é justamente 2x, e a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado é 1 menos x. Perceberam? Olha que truque matemático muito bom, né? Se vocês repararem, eu apenas tirei uma raiz quadrada dos dois lados da expressão. Isso permite fazer o cálculo muito mais rápido. Agora basta multiplicar em cruz, isso igual a 2x, e aí você tem, distribuindo os dados, 10 menos 10x igual a 2x, e mais uma vez, é só organizar os dados, 10 igual a 12x, para chegar à expressão de que x é igual a 10 sobre 12, que é a mesma coisa que 5 sobre 6. Feito essa expressão, essa resolução, primeiro, perceba que não há necessidade de cair numa equação do segundo grau. Basta tirar a raiz quadrada de tudo, fazer a distributiva, efetuar os cálculos bonitinho para chegar a um valor. Esse valor de x, ele vai me dar a resposta para preencher o resto da tabela. Ou seja, 1 menos 5 sextos. 1 menos 5 sextos e o dobro de 5 sextos. A partir desses dados corrigidos, você consegue terminar a conta e falar quais são as concentrações de todos os participantes no equilíbrio. É trabalhoso? Sim. Cai no vestibular.
E é um exercício bem bacana, assim, que trabalha um pouco a sua calma, tranquilidade e aplicação de conceitos. Se você não souber aplicar com calma esses conceitos da tabelinha e da expressão da constante de equilíbrio, a coisa não vai sair. Na lista de exercícios e na atividade que está aí para vocês resolverem, vão cair exatamente essas considerações. Depois eu abordo mais conteúdo a respeito desse assunto ao longo da semana, porque essa parte de cálculo das quantidades no equilíbrio ela é bem vasta e tem bastante coisa para fazer. Valeu, gente. Um abraço.